Olá, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudo. Vamos, nesse momento, começar a nossa leitura de harmonização do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 128, É porque ignoram. E isto vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim, Jesus, em João capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu este grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo o auxílio dos nossos orientadores espirituais. Senhor, agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estudar a sua obra, de compreender um pouquinho mais da sua palavra. Senhor, que nós possamos, orientados por nossos guias espirituais, sobre a organização de Alta de Souza, que nós possamos entender a mensagem, compreendê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Olhai, Senhor, por aqueles que passam por dificuldades, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão com dificuldades para alimentar suas famílias, por aqueles que estão com dificuldades para encontrar um lugar para prover abrigo, para descansar, para dormir. Que nós, Senhor, possamos passar por eles e lhes oferecer algum conforto, um conforto material, um conforto de palavra, e quando tudo mais falhar, Senhor, que nós possamos ao menos oferecer o conforto numa oração. Que nós possamos, Senhor, praticar a compreensão com aqueles que ainda não o compreendem, com aqueles que não o entendem, porque nós sabemos que dentre esses estamos nós mesmos. Nós ainda não conseguimos entender toda a mensagem que parte de Ti, mas estamos nos esforçando, estamos estudando, estamos tentando, estamos procurando fazer com que essa compreensão more em nós, com que ela fique em nós permanentemente e que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que nos dá. Obrigado pela paciência conosco. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar o livro Dimensões da Verdade, capítulo 10, Auxílio Agora. E esse capítulo, ele nos lembra o quantas vezes a gente ora por auxílio a um desencarnado. O quantas vezes a gente, numa reunião mediúnica, a gente procura, ou através de oração, ou até através da benignidade mesmo, de a gente conseguir receber alguma mensagem, de a gente conseguir transmitir alguma mensagem, da gente transmitir compreensão, da gente tentar entender o que aquele desencarnado, aquela desencarnada, aquele espírito desencarnado está sofrendo. E esse nosso pensamento,
esse nosso movimento, é importante. O quanto os espíritos desencarnados precisam da nossa oração. O quanto essa oração, o quanto esse pensamento, o quanto essa tentativa de compreensão, ela é útil e ela é importante, muitas vezes, para no conjunto a gente conseguir trazer algum equilíbrio, a gente contribuir com alguma vibração positiva, com algum pensamento de tranquilidade, para que esse espírito, né, esses espíritos, eles possam encontrar um caminho de paz, eles possam de alguma forma ter as suas dificuldades, as suas dores amenizadas. Mas o livro nos lembra principalmente que o quantas vezes a gente ora por esse espírito desencarnado, mas esse espírito desencarnado, quando estava encarnado, muitas vezes estava perto de nós, não necessariamente algum parente, conhecido, amigo, muitas vezes é alguém que a gente nem se dá conta, né? Mas estava perto de nós, estava ali ao alcance do nosso auxílio e a gente não enxergava, a gente não via, a gente ignorava, a gente simplesmente, quase que, com perdão da expressão, né, passava por cima. O quanto quantas vezes a gente perde a oportunidade de auxiliar os espíritos enquanto eles estão encarnados. O quanto a gente adia o auxílio para mais para frente. O quanto a gente adia o auxílio para o momento de orar, e aí a gente vai para o centro, ou em casa mesmo, ou na igreja, ou em qualquer lugar em que a gente possa ter pensar, né, no outro, a gente simplesmente adia para esse algum momento no futuro. E a gente quer auxiliar os desencarnados, e é uma ajuda importante. A oração que a gente pode fazer para um desencarnado é importante. Mas a gente não deve deixar passar as oportunidades, como diz o título do capítulo, do auxílio agora. Eu sou a todo momento colocado próximo à oportunidade de ajudar. E a ajuda talvez mais óbvia que a gente pense, eu estou passando na rua, alguém me pede esmola, eu posso ajudar com aquela esmola. Isso é a ajuda que é necessária? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre é só essa ajuda. Às vezes a ajuda que eu posso oferecer para quem passa na rua é o ouvir. O quantas vezes só o fato de alguém parar para falar com você e você ouvir, às vezes você não te pede dinheiro, você não dá dinheiro nenhum, às vezes te pede alguma coisa, não dá nada, mas o quanto muitas vezes o ouvir já é uma diferença, já faz a pessoa se sentir existente, porque a gente não tem noção, bom, eu pelo menos, eu não consigo ter essa noção clara do quanto às vezes as pessoas que estão nas ruas, elas são invisíveis. Como deve ser essa sensação? O de você passar e as pessoas não te verem. Você fala e ninguém percebe, né? Não é só o ignora, é quase como não ouve mesmo, como se aquilo fosse ruído, né, ao redor. A gente vive em cidades que muitas vezes oferecem perigo e a gente fica nessa do caramba, eu vou ouvir todo mundo que parar para falar comigo, eu estou me expondo. Sim, é verdade, é um problema. Mas talvez a gente possa perceber quando há uma oportunidade de auxiliar. E não precisa ser um desconhecido. O quantas das vezes a gente deixa passar a oportunidade, talvez seja a que a gente mais deixa passar.
é a oportunidade de ajudar, não é o desconhecido, mas é aqueles que estão ao nosso redor o tempo todo. O quanto eu poderia ter um momento de paciência com a minha família, o quanto eu poderia ter um momento de compreensão com um colega de trabalho, o quanto eu poderia ter um momento de empatia com um colega da escola, com um amigo do lugar em que eu moro, com aquele que está passando por mim na rua, né? E a gente precisa ter alguma interação com alguém que está me atendendo ou que eu estou atendendo. O quanto a gente tem oportunidade de interagir com as pessoas e o quanto a gente tem, muitas vezes, a oportunidade de auxiliar. O auxílio pode ser um ouvir, pode ser falar, pode ser um conselho, ou um não dar conselho, ou um compreender, ou pelo menos um tentar compreender. O quanto a gente tem a oportunidade, às vezes, de calar, de não falar, de simplesmente receber alguma coisa, caramba, aquilo me deixou com uma raiva, mas eu respirei fundo e não me pronunciei. A gente muitas vezes tem aquela preocupação do não, mas eu não posso deixar isso passar de jeito nenhum. Tem alguns momentos que talvez isso seja importante, mas em todos os momentos? Em todos os momentos eu realmente não posso deixar passar? Ou será que em algum momento eu deveria deixar passar? Eu deveria relevar? Eu deveria... caramba, não, isso aqui... Tá bom, não vou responder, eu vou deixar. Falou, eu não vou... Está aqui no meu pensamento, eu estou com raiva, mas eu não vou responder, eu vou deixar passar. O quantas das vezes a gente pode contribuir dessa maneira e não contribui. E a gente aumenta. E a pessoa disse alguma coisa que talvez possa ter sido ofensivo, mas na dúvida, a gente, se me tacou uma pedra, eu levo logo 10 pedregulhos. Se veio com pedregulho, eu trago uma pedreira, né? Então a gente sempre tem uma reação, às vezes exagerada. E às vezes a gente simplesmente joga fora a oportunidade de ajudar um espírito encarnado. A gente perde a oportunidade de auxiliar no momento em que aquele auxílio seria pequeno, seria algo simples. E às vezes isso se passa e a pessoa, o espírito, vai somando aquelas dificuldades enquanto está encarnado e depois continua somando dificuldades desencarnado e criando dificuldades para outros, quando muitas vezes poderia ter sido resolvido com um momento de compreensão. E aí o livro nos lembra que Jesus, ele fez o trabalho dele aqui na Terra, cumpriu a missão dele, aquela missão específica, né, daquela vinda na Terra. Claro que Jesus tem um monte de missões que ele vai cumprindo na Terra o tempo todo, mas aquela missão específica de estar encarnado entre nós, ele fez o trabalho não só com os discípulos que entendiam tudo o que ele falava, que concordavam com ele, que já tinham compreensão da obra, mas ele trabalhou junto daqueles que tinham dificuldades, dos difíceis. E os dificuldades não é só o leproso, aquele que tinha o aleijado, que tinha coisa. Ele veio trabalhar também com os fariseus, ele veio trabalhar com os romanos, ele veio trabalhar com os doutores da lei, ele veio trabalhar com todos. Ele trabalhou inclusive com os difíceis que estavam do lado dele, com aqueles que o levaram para a cruz. Ele trabalhou com aqueles também. Não, talvez naquele momento não tenha sido suficiente, mas é algo que traz fruto depois. Então, quando Jesus pede para que Deus nos perdoe, não somos nós aqueles que conhecemos, que entendemos tudo da obra de Jesus. Somos nós que temos dificuldade. Somos nós que queremos tacar pedra. Somos nós que queremos soltar o ladrão em vez de soltar Jesus. Somos nós que perguntamos, mas quem é você
para fazer, para se colocar como rei dos judeus? Quem é você para trazer essa mensagem de esperança? Então a gente precisa, voltando aqui para o tema, né, a gente precisa olhar para as pessoas que estão perto de nós e aproveitar as oportunidades que nós temos para auxiliar agora, não só depois também é importante, com orações também é importante, mas auxiliar conforme a oportunidade que se apresenta para nós. Vamos elevar novamente o nosso pensamento. Senhor, obrigado por as suas palavras, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelas letras que coloca à nossa frente, que nós possamos transformar essas letras em mensagem, que nós possamos transformar essa mensagem em compreensão, que nós possamos transformar essa compreensão em ação no nosso dia a dia e que nós possamos transformar essa ação em transformação de nossos espíritos, de nossas almas, de nossos pensamentos, de nossa personalidade. Obrigado, Senhor, pela paciência que tem conosco, que assim seja.